Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu me volto hoje para Mateus capítulo 16, versículo 18. Edificarei a minha igreja, palavras textuais do Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, nós devemos ter a consciência de que são necessárias duas posições em relação a Satanás. Primeira, não é justo, não é agradável, não é correto subestimar o poder de Satanás. Não é correto. Nós sabemos o poder que ele possui. A Bíblia o chama de príncipe deste mundo. A Bíblia se refere muito a esse poder que Satanás possui. Mas a outra verdade, que não pode jamais ser esquecida nem posta de lado, é que nós não podemos superestimar o poder de Satanás, porque é um poder que está debaixo de outro poder, um poder maior, que é o poder de Deus. Então não pense nunca em Satanás como um onipotente, não pense nunca em Satanás como um senhor que é capaz de tudo. Não, absolutamente. Ele está debaixo do controle de Deus. Ele tem sonhos, ele tem desejos. Eu vou mencionar hoje, a partir de agora, 8 sonhos, 8 desejos de Satanás que ele nunca vai poder cumprir. Vamos? Número 1. Ele tem um sonho de vencer Jesus Cristo, mas ele nunca vai conseguir vencê-lo. Já tentou várias vezes, tentou lá em cima, não conseguiu. Tentou no deserto, com Jesus aqui na terra, não conseguiu. Tentou na cruz, não conseguiu. Tenta através da igreja, não conseguiu. Nunca conseguirá. Glorifique ao Senhor Jesus por essa grande realidade. O sonho de Satanás de vencer Jesus é irrealizável. A Bíblia diz, 1 João 3,18, que o Filho do Homem se manifestou, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se é para desfazer as obras do diabo, o diabo jamais poderá vencê-lo. Número 2. O desejo de destruir a igreja, o versículo que eu tomei por base hoje. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, todos os poderes arquitetados e dominados por Satanás, nada disto vai poder prevalecer contra a igreja. Os crentes são fracos, mas a igreja é forte. Os crentes têm seus defeitos, mas a igreja é perfeita. Os crentes individualmente são pessoas que estão frequentemente sujeitas a tudo aquilo que é negativo. Porém, a igreja do Senhor é invencível. Por isso, ninguém pode ser um crente isolado. Você tem que ser parte da igreja. Não é você que é invencível, é a igreja que é invencível. Você se torna invencível dentro da igreja. Satanás, então, nunca vai poder destruir você, porque nunca vai poder destruir a igreja. Número 3. O sonho de conhecer os pensamentos dos homens. Se ele pudesse. Se ele pudesse penetrar no interior de cada vida, no interior de cada ser, no âmago da alma de cada pessoa. Mas olha o que a Bíblia diz, Salmo 94, versículo 11, diz que o Senhor, e só Ele, conhece os pensamentos dos homens. Leia também 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 20. Para conhecer os pensamentos, a pessoa tem que ser onisciente. E a onisciência é exclusividade de Deus. Número 4. Satanás tem o desejo de entender, de assimilar a oração de um crente. Quando esse crente ora em mistério, orar em mistério significa orar em língua estranha, naquela língua que só Deus conhece. Por que naquela que só Deus conhece? Porque existem 3 classes de línguas estranhas. Número 1, as línguas estranhas que os homens podem entender. Lembra-se do dia de Pentecostes, que as pessoas que estavam ali, rodeando os discípulos, entenderam as línguas. Existem também as línguas dos anjos, logo só podem ser entendidas por eles. Lembra-se de que Paulo falou? Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, etc, etc, etc. Mas existe também, 1 Coríntios 14, versículo 2, as línguas que somente Deus entende. E aí sim, fala verdadeiramente em mistério. Quer falar com Deus de alguma coisa para o diabo não saber? Quer conversar alguma coisa com Deus para o diabo não entender?
Quer contar um segredo para Deus que só Deus já sabe se você contar, mas só Deus vai continuar sabendo? Ore em mistério, no mistério das línguas estranhas exclusivas para Deus. Número 5. O desejo de neutralizar ou reduzir a autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus é, na verdade, um grande e maravilhoso tropeço para as intenções de Satanás. Ele atenta, ele tenta, ele intenta, mas ele não consegue triunfo por causa do nome de Jesus. No nome de Jesus é que nós temos vitória. Provérbios capítulo 18, versículo 10 diz: Torre forte é o nome do Senhor. Atos capítulo 3 diz: No seu nome fez o seu nome fortalecer. Ou seja, cada dia e em cada momento, em cada circunstância, em cada evento, em cada oportunidade, o nome do Senhor está se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo. Para quê? Para que não possa jamais esse nome ser neutralizado ou reduzido em sua autoridade. Glorificado seja o nome do Senhor. Não dá para esquecer, Marcos 16, 18. Em meu nome expulsarão os demônios. Demônios constituem o exército de Satanás. Se o exército é expulso pelo Senhor, é porque o dono do exército, o comandante do exército, também o é. E não se esqueça de uma coisa. A Bíblia identifica Satanás como príncipe deste mundo. Apenas príncipe. Agora a Bíblia identifica Jesus como rei. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Número 6. O sexto sonho ou desejo que Satanás tem é o de invalidar o perdão concedido por Deus. Quando uma pessoa é perdoada por Deus, é uma intriga para Satanás. Para ele é um desastre. E ele gostaria que isso fosse uma impossibilidade. Mas impossibilidade é o desejo dele. Por quê? Eu vou lhe dar 3 razões porque Satanás não pode invalidar o perdão concedido por Deus. Número 1. O perdão de Deus é definitivo. Número 2. O perdão de Deus é irreversível. Você se lembra de ter lido em algum lugar da Bíblia de que Deus revogou o perdão que havia dado a alguém? Você se lembra de Deus haver mudado de ideia depois de haver perdoado uma pessoa ou uma comunidade? Não existe isso. Terceiro motivo que eu lhe apresento. O perdão de Deus não tem prazo de validade. Ele é eterno. É por isso que viveremos eternamente no céu, porque já aqui na terra conseguimos um perdão eterno. Número 7. O desejo que Satanás tem de impedir que uma pessoa que crê firmemente em Cristo seja salva. Ele não pode, na verdade, ele não consegue que a pessoa não creia em Jesus. Algumas pessoas ele dissuade, algumas pessoas ele põe certo tipo de tropeços. Mas quando a fé verdadeira alcança o coração da pessoa, está fora aí do domínio de Satanás e a pessoa é salva. Eu vou citar o que a Bíblia diz. Atos 16 e 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Satanás pode sonhar, mas ele nunca vai conseguir impedir que isto seja efetivado na vida da pessoa. Paulo disse que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, e ele acrescentou, dos quais eu sou o principal. Efésios 2,8. Pela graça, fostes salvos? Não. Sereis salvos? Não. Sois salvos. Uma realidade tangente, uma realidade plangente, uma realidade permanente, uma realidade eloquente, uma realidade transcendental. Satanás não pode impedir que uma pessoa que crê firmemente em Jesus seja por ele salvo. E para concluir, eu lhe trago o 8º sonho, o 8º desejo que Satanás tem e não vai conseguir jamais realizar. Ele tem o desejo de anular ao menos um versículo das Sagradas Escrituras. Um versículo, qualquer que seja, mas invalidar aquele versículo, anular aquele versículo. Irmãs e irmãos em Cristo, isto nunca será possível. Eu vou citar algumas razões bíblicas que provam que o sonho de Satanás nunca será realizado. Número 1, a palavra de Deus é perfeita. Salmo 19, versículo 7. Perfeito quer dizer, é tão completa a palavra, é tão perfeita a palavra que não está sujeita a qualquer tipo de nulidade, a qualquer tipo de nulificação. João capítulo 17, verso 17, Jesus disse, Pai, santifica-os a verdade, a tua palavra é
a verdade. E esta é uma razão especial, pela qual Satanás não poderá jamais anular um versículo da Bíblia, porque se a Bíblia é a verdade e Satanás é o pai da mentira, todo mundo sabe, pelo menos nós, filhos de Deus, sabemos que a mentira nunca triunfará sobre a verdade. Logo, Satanás, como pai da mentira, nunca anulará uma palavra do Deus da verdade. João capítulo 10, versículo 36, versículo de ouro, guarde ele, guarde este versículo. A palavra de Deus, está escrito lá, não pode ser anulada. Não importa os sonhos, os desejos, os propósitos, as estratégias, as investidas, as tentações de Satanás, para conseguir isto, não conseguirá. E por que a palavra de Deus não pode ser anulada? Eu vou lhe dar 3 razões. Primeira, ela é a espada do Espírito. O Espírito Santo mantém a palavra de Deus como espada e Satanás não pode enfrentar esta espada. Número 2, ela é a escritura da verdade. E sendo a escritura da verdade, ela não está sujeita a ser anulada. Número 3, sobre a Bíblia. Dentro da Bíblia, na própria Bíblia, está a honra pessoal de Deus. Glorificado seja o Pai, glorificado seja o Filho, glorificado seja o Espírito Santo. Deus a todos abençoe, no nome maravilhoso de Jesus. E lembre-se, atenda o meu apelo, estou lhe pedindo em nome do Senhor Jesus, visite o meu site, meu website, pbsgesielgomes.com, www.pbsgesielgomes, uma só palavra, e desfrute ali de muitas coisas que você tem ao estilo desta que eu estou lhe dando agora, fundamentada exclusivamente na palavra de Deus. O Senhor seja com todos, a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na sua vida permanente, eternamente, para todo sempre.